Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, e lhe a trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eu fiz isso para você, meu filho. Eli era já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Coisas? Não é boa a fama que ouço de todo o povo do Senhor. Vós fazeis o povo do Senhor transgredir. Faremos o que quiserem. Ninguém pode nos parar. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor. O silêncio não é vazio. Muitas vezes, ele é o território sagrado onde o Senhor traz você de volta a si mesmo, para então trazê-lo de volta para perto dele. Existe uma temporada na vida em que o isolamento e a quietude assustam. Há quem pense que os espaços vazios sinalizam que algo está errado, ou que, se nada está se movendo visivelmente, significa que o céu está inerte. Quando os céus parecem calados, surge o temor de que o Criador tenha se distanciado. No entanto, no centro desse desconforto, aprende-se uma preciosa lição. O silêncio não é um inimigo. Ele é o lugar onde o barulho interior começa a se quebrar e onde os olhos espirituais vagarosamente se abrem. É nesses dias longos de espera que o Senhor se revela com mais verdade. Não a versão de um Deus que o homem tenta moldar ou controlar, mas o Deus vivo, constante, santo, paciente e profundamente presente, mesmo quando não se pode enxergar o que ele está operando. Na quietude, ele expõe o quanto da ansiedade humana nasce do desejo de controlar o amanhã. Ele ensina que o homem tenta fugir do desconforto em vez de permitir que a provação cumpra o seu papel aperfeiçoador. Olhando para trás, fica claro: o silêncio nunca esteve desabitado. Deus estava ali o tempo todo. Talvez seja exatamente esse o seu estado hoje. Você já não está no início da tempestade, mas a resposta visível ainda não se materializou. Você se encontra no meio do caminho, naquele espaço entre a promessa e o cumprimento, entre a oração e a resposta, entre o semear e o colher. Esse lugar intermediário testa muito mais do que a paciência. Ele prova o seu mundo interior. Ele avalia o que você realmente crê sobre o caráter do Altíssimo. Ele revela se você vai entrar em pânico na espera, forçando as suas próprias saídas, ou se vai sossegar a alma para permitir que o Senhor o fortaleça ali. A quietude não é sinônimo de fraqueza, passividade ou desistência. Estar quieto diante do Senhor é um ato de fé. É a alma declarando: o Senhor continua sendo Deus. É o coração escolhendo não permitir que o medo dite o futuro. É a mente abrindo mão da necessidade de controlar cada desfecho. A Escritura ordena no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo não é um mero conselho poético para manhãs tranquilas. É uma ordem direta falada para lugares que estão tremendo. Aquietai-vos. Não porque a batalha seja fictícia ou a pressão seja irrelevante, mas porque o Senhor permanece no trono, soberano sobre aquilo que ainda não se resolveu. E o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, testifica: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus não é tempo perdido, não é vácuo espiritual. Existe um vigor oculto na espera santa. Há renovo disfarçado de quietude. Às vezes, a alma não se recupera correndo mais rápido. Ela se cura permanecendo diante do Criador o tempo suficiente para se acalmar outra vez. Estor. A paz do Senhor não está reservada apenas para aqueles que já estão com a vida perfeitamente alinhada. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses que a paz de Deus guardará os corações e as mentes. Isso significa que a paz pode montar guarda enquanto as coisas ainda estão confusas.
A paz pode se estabelecer antes da resposta chegar. Ela pode habitar o seu peito, enquanto o amanhã ainda é uma incógnita, guardando você de tomar decisões desesperadas em uma estação que exige apenas confiança. Se você está nesse deserto intermediário, não o despreze. Não corra depressa demais para sair dele. Não o chame de abandono só porque ele é silencioso. As obras mais profundas do Criador acontecem justamente no estiramento oculto entre o que ele prometeu e o que os seus olhos finalmente vão contemplar. Ali ele está fortalecendo as suas raízes, expondo as falsas seguranças e calando as mentiras que o cercam. Ele está ensinando a sua alma a viver da presença dele, e não apenas de milagres visíveis, oração do coração aquietado. Senhor Deus, meu Pai Celestial, eu te dou graças antes mesmo que a resposta venha, antes que as portas se abram e antes que o tempo da espera termine. Agradeço-te, porque o Senhor continua sendo Altíssimo, mesmo quando me encontro no meio do caminho. O Senhor continua sendo santo quando os céus parecem calados. O Senhor permanece fiel quando os meus olhos não detectam nenhum movimento, e sei que está perto quando a minha alma se sente esticada entre a tua promessa e a minha realidade atual. Portanto, nesta hora, eu não me aproximo com lamentações, mas com reverência e gratidão, bendizendo o teu nome neste deserto. Ensina-me a sossegar diante de ti hoje. Que não seja uma quietude vazia, ou sem esperança, mas uma quietude santa, aquela quietude santa. Aquela que se inclina diante da tua soberania e confia que o Senhor está trabalhando em profundidades que eu não posso sondar. Quantas vezes confundi o teu silêncio com a tua ausência? Quantas vezes encarei a demora como se fosse rejeição? Quantas vezes permiti que os meus pensamentos corressem desgovernados, simplesmente porque o Senhor não operou segundo o meu cronograma? Perdoa-me. Ó Deus! Confrontei a minha alma com a tua palavra que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu escolho a quietude, não porque as circunstâncias sejam fáceis, mas porque o teu trono está acima de qualquer batalha. Aplaca a tempestade que ruge dentro de mim. Assenta-te sobre os meus pensamentos acelerados, coloca a tua mão sobre as minhas áreas aflitas e ordena que haja bonança. Guarda-me do desespero nesse lugar de transição. Sei que o meio do caminho é o teste mais duro. Já não estou no Egito, mas ainda não pisei na terra prometida. A oração já foi feita, mas a resposta ainda não se materializou. O povo de Israel caminhou por esse mesmo deserto e se esqueceu depressa. Eles contemplaram os teus prodígios, mas tremeram na espera. Provaram do maná, mas permitiram que o medo falasse mais alto do que a memória da tua fidelidade. Não me deixes cair no mesmo erro, Senhor. Quando eu estiver parado entre a promessa e o cumprimento, não permitas que o pânico governe as minhas ações. Quando eu não souber o desfecho da história, não deixes que o temor escreva o capítulo final. Mantenha o meu coração firme. Guarda-me de forçar portas que o Senhor não abriu, de proferir palavras de morte sobre um tempo que o Senhor está usando para o meu crescimento e de desmoronar por dentro, enquanto a vitória caminha ao meu encontro. Faz ecoar no meu espírito a verdade de que atraso não significa negação. José enfrentou a demora, mas a promessa se cumpriu. Davi enfrentou a espera, mas o óleo da unção prevaleceu. Abraão aguardou o tempo determinado, e Sara deu à luz. Até Lázaro pareceu desamparado aos olhos dos homens pela demora. Contudo, a resposta veio manifestando o poder da ressurreição. Por quê? Então, eu presumo tão rápido que, se o Senhor não age com pressa, ele está ausente? Porque julgo que, se o Senhor não fala alto, ele deixou de me guiar? Arranca essa mentira da minha mente e arranca-a pelas raízes.
A tua palavra garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar em ti não é ociosidade espiritual. O Senhor está tecendo algo na espera que as almas apressadas jamais conseguirão receber. Tuas demoras não são fruto de esquecimento. Elas são conduzidas por sabedoria, amor, precisão e propósitos eternos. Renova o meu vigor enquanto aguardo o teu tempo. Eu não necessito de mais energia nervosa, de mais exaustão mental ou de barulho interno fingindo ser progresso. Eu necessito da força que vem do alto. Ó profeta Elias, outrora exausto, assentou-se debaixo de uma árvore e desejou morrer. O Senhor, porém, foi ao encontro dele, não humilhou a sua fraqueza, mas alimentou-o e deu-lhe descanso antes de falar novamente. Peço que faças o mesmo por mim hoje. Alimenta o que está debilitado em meu ser. Fortalece os meus braços caídos e levanta a minha alma. Há cansaços profundos em mim que nenhum incentivo humano consegue atingir. Desgaste sob a superfície que eu sequer sei explicar. Mas o Senhor os conhece. Sopra novamente sobre mim, para que a espera vire renovo, a quietude funcione como remédio e o silêncio se converta em autoridade. Concede à minha mente a paz que excede todo o entendimento. Não uma paz comum, baseada em cenários favoráveis, mas a paz que monta guarda no meio do combate. Aquela que vigia enquanto o milagre está sendo gerado e que se recusa a ceder o trono dos meus pensamentos ao medo. Que essa paz governe o meu entendimento agora, blindando-me contra o excesso de pensamentos, contra os cenários destrutivos e contra os desastres imaginários. Que ela se coloque à porta da minha mente e ordene: medo, você não manda aqui. Pânico, você não tem morada neste lugar. Deus está presente. Que a tua paz reine antes mesmo da resposta chegar. Há momentos em que me movimento rápido demais por medo de que, se eu parar, sentirei o tamanho da minha exaustão. Às vezes, a minha mente fica tão congestionada que perco a capacidade de distinguir a tua direção dos meus próprios pensamentos ansiosos. Chamo essa pressa de responsabilidade, mas, no fundo, trata-se apenas de inquietação e medo oculto. Coloco tudo isso diante de ti. Remove de mim a pressa que me empurra para fora da tua graça. Remove a confusão que torna tudo urgente e pesado. Repreende o caos interno assim como as águas do mar foram repreendidas. Aqueça-se. Acalme-se. Ensina-me a habitar na tua presença, e não apenas a visitá-la por obrigação. Muitos sabem trabalhar para o reino, mas esquecem como descansar no rei. Muitos sabem pedir, mas não sabem permanecer. Que o teu ambiente sagrado seja o lugar onde a minha alma relaxa, onde os meus pensamentos cessam a disputa pelo controle, e onde eu me lembre de que não preciso carregar o que compete apenas a Deus. Existe um repouso em ti que é mais profundo que o sono físico, uma segurança que o mundo é incapaz de imitar. Segura-me nesse lugar hoje. Abre os ouvidos do meu coração, para que eu perceba a tua condução neste novo dia. Não quero caminhar às cegas, preenchendo as horas com ativismo, enquanto perco a única direção que o Senhor deseja me dar. Fala, Senhor. Fala por meio das Escrituras Sagradas, através da paz que serve de árbitro, pelo testificar do Espírito Santo e pela sabedoria que floresce quando a alma se cala para ouvir. Lembro-me do jovem Samuel deitado na noite, ouvindo o teu chamado, antes mesmo de compreendê-lo por completo, respondendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Cria em mim essa mesma postura de escuta, um coração pronto, humilde e despido de pressa. Se a tua ordem for esperar, que eu ouça; se for avançar, que eu obedeça; se for abrir mão, que eu entenda. Lava a minha mente com a tua verdade. Meus pensamentos não se mantêm puros sozinhos. Eles tendem a derivar, a prever o pior, a exagerar os problemas e a repassar dores antigas.
Que a tua palavra execute o que os meus monólogos internos não conseguem fazer. Que a verdade arranque as mentiras que repeti para mim mesmo por tempo demais. Silencie a imaginação do medo e corrija o que o esgotamento distorceu. Que a tua verdade seja mais forte do que o meu humor, mais forte do que as minhas memórias e superior à pressão das tarefas inacabadas. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Que ela ilumine o meu dia de dentro para fora. Não quero ser governado por sentimentos instáveis como o clima. Quero ser conduzido pela luz constante do que Deus falou. Lembra-me de que o Senhor não se esqueceu das suas promessas. É exatamente aqui que o coração humano é provado até o limite, na lentidão do processo, no silêncio do cenário e nas horas em que nada visível acontece. É aí que a alma começa a formular perguntas perigosas. Mas o Senhor não perde o rastro da semente que plantou. Abraão esperou, José aguardou, Davi suportou, Ana chorou na espera, e os discípulos aguardaram o Pentecostes. E, no tempo oportuno, a tua mão se mostrou fiel. Por que eu haveria de crer que a minha espera significa esquecimento? Não, Senhor. Que a fé se levante contra essa mentira. O Senhor não abandonou o que começou, não rasgou a promessa e tem poder para cumprir cada palavra empenhada. Fortalece a minha certeza quando as evidências ainda faltarem. É nesse momento que mais necessito da tua graça, não depois que a porta se abre, mas enquanto a estrada ainda está coberta pela névoa. Dá-me fé para o capítulo inacabado, fé que não exige provas imediatas para confiar e que não desaba porque os céus estão em silêncio, aquela fé que confessa, ainda não vejo, mas sei que Deus está agindo. Lembro-me de Pedro pisando sobre as águas, não porque o mar estivesse firme, mas porque houve uma palavra. Lembro-me de Abraão saindo de sua terra sem saber para onde ia, movido apenas pelo chamado. Lembro-me de Maria recebendo um anúncio que ultrapassava o entendimento humano, respondendo com total entrega. Cria em mim essa fé resoluta, firme e real. Permite-me caminhar ao longo deste dia com paz, clareza e uma dependência absoluta de ti. Uma paz que impeça o meu espírito de se antecipar. Uma clareza que me faça discernir o próximo passo de obediência. E uma confiança ancorada em quem o Senhor é, e não no meu próprio entendimento. Eu não preciso desvendar todo o futuro hoje, preciso apenas permanecer perto de ti hoje. Não necessito de todas as respostas antes do pôr do sol. Necessito apenas do favor suficiente para as próximas horas, da verdade para este momento e da força para a jornada atual. Eu recebo essa porção agora. Que os meus passos sejam mais calmos, a minha alma mais firme e as minhas decisões moldadas pela oração e não pela pressão externa. Mais do que direção, eu anseio por intimidade com o Senhor. Não busco apenas as dádivas das tuas mãos, mas a comunhão com o teu coração. Quero que o lugar de oração deixe de ser encarado como uma interrupção nas minhas tarefas e passe a ser o meu verdadeiro lar. Que a minha busca por respostas se transforme na porta de entrada para um relacionamento mais profundo. A tua palavra assegura que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Sendo assim, treina os meus ouvidos. Silencia os sons concorrentes, as minhas próprias exigências e o ruído de fundo da pressa e da preocupação comigo mesmo. Faz-me familiarizado com o tom da tua verdade, com o peso da tua paz e com a ternura da tua correção. Que a tua voz seja mais reconhecível para mim do que o clamor do meu próprio desespero, permitindo-me viver perto o suficiente para não caminhar aterrorizado pelo medo de errar. Pichar os meus olhos nas realidades eternas. Eleva o meu olhar acima das pressões passageiras e dos prazos terrenos. Relembra-me de que não existo apenas para este cenário limitado, para estas metas temporárias, ou para estes horizontes pequenos.
Estou trilhando um caminho eterno, sendo moldado para o teu reino e caminhando rumo ao lar. Que essa perspectiva eterna me torne um ser mais calmo, mais limpo e menos frenético. Se a eternidade é real, e ela é, que eu viva como um peregrino que é guiado, como uma alma que não foi abandonada à própria sorte, mas que está sendo conduzida pelo bom pastor até a casa do Pai. Entrego, pois, este dia inteiramente a ti. Afasta a pressa, dissipa a confusão e consome o esgotamento. Concede-me descanso, um coração ouvinte, apego às tuas promessas e fé antes da evidência visual. Derrama paz, discernimento e obediência. Atrai-me para mais perto da tua presença, ensina-me a decifrar os teus caminhos e faz com que cada passo meu seja dado debaixo da santa e amorosa orientação do meu, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Antes de seguir com os seus compromissos, convém desacelerar e avaliar a realidade com sinceridade. Em qual sala de espera você se encontra neste momento? Qual área da sua vida parece estagnada, atrasada ou silenciosamente pesada? Pode ser um impasse na sua casa, uma questão na saúde, um nó nas finanças, um desgaste profissional, ou aquela causa pela qual você intercede há anos sem notar alteração. Muitas vezes, o aspecto mais doloroso já não é o problema em si, mas o fato de acordar todos os dias e perceber que a situação continua exatamente no mesmo lugar. Responda para si mesmo com mansidão. Qual tem sido a demora que faz você questionar, ainda que em pensamento, se o Senhor se esqueceu da sua causa? Você talvez jamais confessasse isso publicamente? Continua indo aos cultos, lendo as Escrituras e tentando se manter de pé, mas no recôndito da alma ecoa o questionamento: Senhor, por que este processo é tão demorado? É aí que se encontra a grande maioria das pessoas. Não em rebeldia, não sem fé, mas profundamente cansadas. Cansadas de não saber o desfecho, exaustas de lutar contra o pânico e fadigadas por sustentar uma postura firme no meio do caminho. É por isso que a ordem de se aquietar ganha tanta urgência. Estar quieto não significa cruzar os braços ou fingir que a dor não existe. Significa, sim, retirar do medo o direito de ser a voz mais alta dentro do seu coração. Significa parar de tentar forçar o amanhã com as suas próprias mãos ansiosas. Significa voltar para a soberania do Altíssimo e declarar: eu não compreendo esta estação, mas não permitirei que a inquietação guie os meus passos. Grave estas certezas na sua mente para enfrentar as próximas horas. O Senhor não se esqueceu de você. A demora de Deus não significa a negativa de Deus. O seu vigor está sendo secretamente renovado no secreto. A paz do Senhor está montando guarda na sua mente neste instante. O pânico não tem autorização para governar a sua espera. Deus continua operando, mesmo quando tudo parece em absoluto silêncio. O impossível permanece ao alcance do poder do Criador. Escolha a confiança em detrimento da agitação. Se esta mensagem trouxe o alívio e a clareza que a sua alma necessitava para enfrentar este dia, registre o seu compromisso de fé. Escreva: Senhor, ajuda-me a aquietar, e use este espaço para depositar o nome da causa que você entrega aos cuidados dele nesta temporada intermediária. Compartilhe esta palavra com alguém que você ama e que precisa urgentemente resgatar a paz e a estabilidade no dia de hoje. Que o Senhor abençoe a sua caminhada e guarde os seus passos na perfeita quietude.